Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 205, onde vamos estudar, você já sabe aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é aquele da coletânea de preces espíritas. Então a gente está naquela parte, preces por aquele mesmo que ora. Ou seja, são preces que eu faço a meu favor, para mim mesmo. Preces que você vai fazer para você mesmo, tá? Você mesma. E é aquele item 24 e 25. Uma prece para pedir um conselho e uma prece para a gente utilizar nas aflições da vida. Itens 26 e 27. Gente, é por isso que a gente recomenda esse capítulo 28. Muita gente faz o Evangelho no Lar até o 27. Aí quando chega na coletânea de preces, não precisa não, eu vou voltar para o capítulo 1. Não faça isso. Eu mesmo já tive esse tipo de dúvida, tá? E perguntei aos mentores. Os mentores disseram o seguinte, eles falaram o seguinte, os 27 primeiros capítulos, o 28, ele vai complementar aquilo. É a hora prática. É a parte prática disso. Né? É a hora que a gente vai realmente colocar à prova no nosso dia a dia, na nossa rotina, pela prece, tudo aquilo que foi ensinado nos 27 capítulos anteriores. Né? Que traz a nossa resignação, a nossa compreensão, a nossa atitude aí pelo bem. Ok? Veja só, né? Nas aflições da vida e para pedir um conselho. Isso não é tão comum no nosso dia a dia? E tanta gente pede prece para essa situação, ou gente que nem sabia que existia prece para essa situação. Né? Então, tá aí o estudo que vai ser feito hoje. Nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrou lá, vai encontrar o quê? Toda sexta-feira, um novo vídeo. Vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, vai encontrar o tira-dúvidas. Nessa semana mandaram até uma dúvida que foi a seguinte: Sérgio, pode ocorrer durante o Evangelho alguém receber uma manifestação, incorporar ou sentir alguma coisa, vontade de chorar, um mal-estar, uma dorzinha de cabeça, algo nesse sentido? É muito raro isso acontecer. Não é impossível, é muito raro isso acontecer. Mas se acontecer, é manifestação de espírito, alguma coisa assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como é que eu vou fazer? O que eu devo fazer? A primeira coisa é manter a tranquilidade. Né? Se você entrar em desespero, ai meu Deus, socorro, está acontecendo. Você vibrou numa sintonia inferior, você vai complicar. Se for alguma manifestação, veja, manifestação não é a pessoa não é nada disso. Ela está ali tranquila e começou a chorar, começou meio sem explicação, começou muito tranquilamente. Façam uma prece e coloquem o seguinte: Deus, Jesus, espiritualidade amiga, viemos pedir para que esse irmãozinho que aqui se encontra, ele entenda que este local, ele não é apropriado para nenhum tipo de manifestação. Nada será feito aqui em relação a isso. Que possam os espíritos benfeitores encaminhá-lo para uma colônia, para um lugar de auxílio, para o lugar devido. Aqui é como um pronto-socorro, apenas para dar um primeiro socorro. O socorro verdadeiro vai ser na colônia espiritual para onde ele venha a ser encaminhado. Pronto, pediu isso com muita calma, tranquilo, segue com o estudo. Às vezes a pessoa ainda pode estar sentindo uma dorzinha de cabeça, pede para que ela continue, a dorzinha vai passar. É muito raro acontecer, mas pode acontecer, ok? Então tá esse esclarecimento. Bom, tem pouquíssimo tempo aqui. Nosso WhatsApp, você tá vendo aí, 21 99247 5631. Você pode mandar suas perguntas, né? O que você quiser aí participar, tirar dúvidas, pode mandar pelo WhatsApp. Nosso e-mail, você também tá vendo aí, amorperdãoefé@gmail.com. E o nosso Facebook, você também está vendo aí agora, ó,
é www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um estudo, conhecimento, esclarecimento, oportunidade de trabalharmos a nossa reforma íntima, o nosso progresso, a nossa evolução na condição de espíritos. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estão e pedimos para que eles possam dar o devido amparo, sustento, o fortalecimento e a higienização espiritual do ambiente no qual nos encontramos, de forma que possa ficar tudo plenamente harmonizado e equilibrado em todos os aspectos. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, muita paz e muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feito isso, vamos ao estudo de hoje. Sérgio, eu acompanho os outros programas, é o 205. Em 204 programas, eu nunca tinha visto isso. Hoje tem flores na sua mesa. E pode, mas por que não? Minha filha foi homenageada, recebeu as flores, a gente deixou aqui na mesa, um lugar melhor. As flores trazem tantas energias boas, tantos bons fluidos. Ah, mas eu posso então colocar na hora de fazer o Evangelho no Lar? Pode. Mas veja, isso não pode, só não deve ser uma regra. Ah, meu Deus, eu não comprei a flor hoje, então não vai poder ter Evangelho. Não, nada disso. Se você quiser colocar as flores, ter ali, harmonizar o ambiente, ou se sente bem, ou que acha bonito, pode, não tem problema nenhum, ok? Mas só não transforme isso numa obrigação, tá? Aí a coisa pode complicar, tá? Mas você pode colocar ou não. Isso fica a critério de cada um. Pode forrar a mesa? Pode, a minha mesa não tem forro aqui. Tem gente que prefere forrar a mesa, botar uma toalha bonitinha. Vai a critério de cada um. Bom, página de preparo é do livro Vinha de Luz. O autor é o Espírito Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 62. Resistência ao mal. Olha só, pediu os conselhos, aflições da vida. Então ele fala sobre a resistência ao mal. Começa com uma citação, dita por Jesus, anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, Jesus, vos digo que não resistais ao mal. Não resista ao mal. Como é que é? Não era para resistir ao mal? Como é que é isso? O que ele quer dizer com isso? Vamos explicar. Então o Emmanuel fala assim, os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes, sem se defenderem às correntes destruidoras. Não é assim, não vou resistir não, vou entrar mesmo e tal. Não é bem por aí não. Ele coloca o quê? Aconselhava era que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. O sujeito agride, xinga, ofende. Quando ele fala de não resistir a esse mal, quer dizer o quê? De você não fazer esse mesmo mal. Eu também vou xingar, vou ofender, vou bater, vou gritar, vai fazer sabe o quê? Baixar seu padrão vibratório. É isso que você vai fazer. Aquele já está num padrão vibratório lá embaixo. Aliás, ele está tão lá embaixo que para ele conseguir causar algum efeito destruidor em você, ele só vai ter um jeito. Ele não consegue se elevar. Então ele vai fazer o quê? A estratégia dele. Ele xinga, grita, ofende, isso tudo, já que ele não pode subir, não consegue subir, ele tenta baixar você, reduzir você para aquele plano igual ao dele, onde ele sabe brigar bem, onde ele sabe combater muito bem, com as armas dele, com a estratégia dele. Quando você aceita essa retribuição, essa ofensa, você vai vibrar você vai ficar mal, você vai se complicar, vai ter um monte de situações. É isso que ele coloca. Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel explica.
Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar, eternizar o ódio e a desregrada, né, a desenfreada ambição no mundo. Ah, uma pessoa agrediu, foi violenta, então eu vou ser violento com o outro. Aí o outro resolve ser violento também. Aí o outro resolve ser violento também. É por isso que a gente tem tanta violência no nosso mundo. Retribui-se violência com violência. Sérgio, mas é retribuir violência com amor? Eu vou dar carinho no cara que me bate? Eu vou ser amigão dele? Eu vou convidar ele para assistir o futebol comigo? E etc. Não é isso. Veja só. Jesus ele falou: amai os vossos inimigos. Ele não falou concorde com os vossos inimigos. Ou faça o que os vossos inimigos desejam. Ou faça os desejos dos vossos inimigos. Nada disso. Eu não concordo com aquele inimigo, com aquela pessoa, mas eu vou ser firme nas minhas convicções. E eu vou ter amor o quê? De pedir o bem a ele, que ele possa evoluir, que ele possa progredir. Um exemplo, Gandhi. Na Inglaterra, com o domínio lá com o domínio lá do país, né, que é dele. E como é que eles reagiam? Eles reagiam da seguinte forma: o inglês chicoteava, torturava, ninguém batia, ninguém fazia nada, ele continuava quieto. Vai lá, faz isso, ele continuava quieto. E eles conseguiram vencer essa guerra sem levantar uma arma, percebendo que aquela violência, aquele ato de agressão não iria trazer nenhum resultado. Os ingleses cansaram, porque perceberam que a única arma que eles tinham para fazer isso não deu certo. Então, batendo, matando, chicoteando, torturando, eles continuavam parados ali. Nós vamos fazer com muita paz, com muita tranquilidade, enfim. Perceberam que não adiantava nada. Agora, se eles tivessem conseguido, por isso que a gente vê tantos lugares, né, que tem esse tipo de escravidão. Porque deu certo, opa, chicoteou, matou, obrigou, e eles fizeram, opa, o caminho é esse. São as armas que cada um sabe. Então é nesse sentido que ele coloca, ok? O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem, ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Ok? Veja, os de lá, de Gandhi, não foi indiferença. Na verdade, foi a atitude. Houve uma atitude. Nossa atitude vai ser o quê? De não compactuar com essa violência, né? Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, cometeram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Quanta gente mata em nome de Deus, né? As chamadas guerras santas, ok? E são frios, são calculistas, fazem aquilo ali, programam aquilo tudo, né? Enfim. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos, tentações, atração de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso, né, nocivo, nos partidos políticos, nas escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Deus, de Jesus. Então ele coloca vários exemplos, inclusive na própria política. A gente deve ficar muito atento com isso. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhes desfiguraria as palavras. O mestre reforçou então a conceituação, asseverando, afirmando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente, né? Geralmente a pessoa, não, bateu olho por olho, dente por dente.
Me deu um tapa, eu vou dar um tapa de volta. Me bateu, eu vou bater no outro. Me roubou, eu vou roubar o outro. E, olha, você vai estar plantando uma semente muito complicada para você. E vai estar semeando algo pior ainda. E esses frutos vão ser colhidos por você mesmo, ou até pelas suas gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, e por aí vai. Ok? Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa com a bondade diligente, né? Dedicada, cuidadosa, zelosa, transformadora e sem fim. Então, é isso aí que ele esclarece. Vamos então, o tempo hoje está curto, né? Já estamos aqui na praticamente metade do estudo. Capítulo 28. Preces por aquele mesmo que ora para pedir um conselho. Então, como é que eu vou pedir um conselho? Como é que funciona isso? É o item 24. Então ele fala assim, ó, no prefácio. Quando estamos indecisos sobre o que fazer ou o que não fazer, né, em relação a alguma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Eu estou pensando, não sei se eu faço, se não faço, se vou, se não vou, se compro, se não compro, não sei. Então ele fala para a gente pensar em quê? Primeiro, aquilo que eu hesito, que eu estou meio indeciso, pode acarretar algum prejuízo a outras pessoas? Segundo, pode ser proveitoso para alguém? Ah, pode ser proveitoso. Principalmente para mim, né? Ah, pode. Tá bom. Então, terceiro, se agissem assim comigo, eu ia ficar satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito, possível nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir, resultar, acontecer. Se interessa a outrem, né, e se, resultando em bem para um, causará um mal para o outro, cumpre igualmente que pesemos a soma do bem ou de mal que se produzirá para nos decidirmos a agir ou abstermos. Eu estou querendo fazer uma coisa, é até para ajudar um outro, mas aí eu vou proporcionar um mal a tal pessoa. Vale a pena? Eu vou estar forçando ao... Será que vale a pena? Tudo isso deve ser muito bem pensado, porque na hora que a gente colhe os frutos e que dá tudo errado, aí a gente pede, Deus ajuda, Deus isso, aquilo, mas a gente age demais sem parar para pensar. Nós somos muito precipitados, somos muito inconsequentes com aquilo que fazemos. Então, ter uma cautela, pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão, principalmente uma decisão importante, onde a nossa tendência geralmente é apenas de agradar, de satisfazer ao nosso ego, sem eu pensar nas consequências para as outras pessoas. Isso é importantíssimo, que a gente tenha esse cuidado, ok? Vamos lá. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes, simultaneamente, né? Oportunidade e as circunstâncias ao mesmo tempo. Porquanto uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência, né? Cautela e circunspecção, seriedade, moderação. Antes de empreendê-la, de executá-la, convém que consultemos as nossas forças e meios de execução. Ah, eu tenho vontade de fazer uma coisa, de fazer um trabalho de caridade, fazer isso, aquilo, e aí eu vou fazer, entrar naquilo, mas sem preparo, sem capacitar as pessoas, sem orientar as pessoas. Como é que aquilo vai poder funcionar? Obrigando aquela pessoa a fazer aquele trabalho, olha, vai ter que... olha, eu tive uma ideia, eu vou montar aqui um trabalho de caridade, e eu tenho conhecido que não faz nada na vida, vai ficar o dia todo lá, vou botar ele para trabalhar o dia todo. É bom que eu ocupe o tempo dele, né? Ainda estou dando até uma ajuda para ele. Você perguntou se ele está disposto a isso? Se ele está preparado para isso? Se ele está capacitado para isso? Se ele tem condições de aguentar aquela carga 24 horas por dia?
E se ele passar mal, tiver um problema, quem é que vai substituir? Como é que vai funcionar? Repara, tudo isso é planejamento. É muito importante a gente pensar antes de ter essa atitude. Porque de repente é uma intenção boa e pode trazer resultados difíceis, ruins. Quantas vezes ocorre isso na nossa vida? Ou fazem isso conosco? A intenção é ótima, mas é preciso medir, calcular direitinho essas consequências, ok? Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrados nessa sábia advertência. Na dúvida, abstenha-se, não faça. A gente estudou isso no capítulo 28, número 38. Então ele fala assim, a prece, né? A gente tem o nosso guia, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda. Opa, vou pedir ajuda a ele. Inspiração, orientação, quem sabe, alguma ideia, alguma intuição. E aí a prece em si, né? Lembra, é apenas um modelo de prece, não tem que ser exatamente essas palavras, apenas a ideia que você vai absorver aí, né? Então, ó, em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos que me protegeis, para a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Eu estou na dúvida. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, que possa eu receber o auxílio, a inspiração, a intuição para tomar a decisão mais correta, mais conveniente nesse momento de dúvida e de incerteza que eu me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me da influência dos que tentarem transviar-me, tirar-me do rumo. Que possa realmente esse objetivo ser voltado para o bem, para aquilo que for melhor para todos, para mim também, mas que possa me trazer o progresso, a evolução, tudo aquilo de melhor. Pronto, simples assim. Um bom exemplo de prece, né? Rápida e rasteira, ó. Prece não precisa ter um monte de rodeios, um monte de coisa. Não, ela é simples e rasteira. Aliás, prece em forma de discurso, né? Eu faço alguns trabalhos espirituais, algumas casas que a gente visita e tudo, né? E às vezes o orientador fala, não, fulano, pode fazer a prece? E às vezes está todo mundo de mão dada ali, o cara fica 4 minutos fazendo a prece. Deus, de infinita magnanimidade, que possa os seus poderes de Todo-Poderoso e Criador do Universo proporcionar neste instante glorioso. O cara está falando tanto e a prece mesmo, o objetivo não está saindo, não está vindo. E aí ficam as pessoas durante aquele tempo todo de mãos dadas, fechadas em oração, e quando viram um discurso assim, sem objetividade, veja, não é que a prece não vai funcionar, mas ela perde um pouquinho da sua eficácia. Porque nisso, no início está todo mundo vibrando, né, com aquele pensamento, com aquele objetivo. Quando vira um discurso, está todo mundo de mão dada, o cara está falando lá, ó, glorioso, aquele discurso aí, eu tô pensando, ih, caramba, eu tenho que ir no mercado comprar açúcar, né, comprar açúcar. E eu acho que eu não comprei jornal hoje, não. Eu estou ali de mão dada na prece. Naturalmente perde foco. Ih, eu escutei um barulho. Será que é um mosquito? Será que é um ventilador? Será que... A prece, a gente já estudou aqui, ela deve ser objetiva. Algumas pessoas cometem o erro de achar que ela sendo objetiva, ah, caramba, então ela foi rápida. Mas rápido assim? Deus, espiritualidade amiga e benfeitores, me ajudem para eu receber a melhor inspiração, a luz, a intuição para me ajudar a tomar a decisão correta. Mas rápido assim, Sérgio, não durou nem 1 minuto. Tem gente que às vezes manda um WhatsApp pedindo uma prece. E alguns ficam, né? Mas Sérgio, você fez uma prece, mas foi muito rápida essa prece. Você queria uma prece ou um discurso? Veja, a prece ela pode ser objetiva, deve ser objetiva, porque dessa maneira, durante 100% daquele tempo que você se focou, ela estava conectada com o alto. Muito melhor assim. Deu para perceber? Vamos então agora com relação às aflições da vida. Item 26. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas, como
a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem, né, são em torno do presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que pensamos, o que a gente está pedindo, né? Como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Um filho chega e fala assim: pai, olha só, eu preciso muito, entendeu? Relaxar, ficar tranquilo, ficar zen, eu ando muito estressado, muito nervoso, tá? Então você me dá uma ajuda? Aí eu falo: tá, dou, qual é a ajuda? Olha só, pô, eu tô precisando de uma grana para comprar drogas, porque aí com a droga, ó, pô, eu vou curtir aquele barato, vou ficar zen, vou ficar ali, e tal, pô, vou viajar ali e tal, vou ficar tranquilinho, meu estresse vai aliviar. Você como pai, como mãe, você vai dar o dinheiro para ele comprar aquela droga? Tomara que não. Ah, mas ele está pedindo, ao momento dele precisa daquilo. Pera aí, e as consequências? Por isso a gente viu ali a prece anterior, né? Sobre pedir um conselho e tudo mais. Mas eu dou... Claro que você não vai dar. Por quê? E as consequências daquilo? Ele está querendo só aquele momento de prazer. E as consequências, os efeitos colaterais da droga, a dependência química que ele vai fazer, a vida dele, vai acabar a vida dele, vai inutilizar, vai torná-lo um escravo químico da droga. Quantas, entre aspas, drogas a gente busca no nosso dia a dia, hein? Com as nossas ações, nossos desejos, nosso ego. Eu quero me satisfazer, eu quero me dar bem, eu quero... sem olhar as consequências, os efeitos colaterais. Então, assim como o pai, nessa situação que eu citei como exemplo da droga, ele jamais vai dar aquilo, ou pelo menos espero que não dê, né? Enfim, se você dá, ou pensa em dar, é melhor parar para repensar direitinho aí. Vai estudar, vai ler um pouquinho sobre os efeitos que isso causa, sobre as consequências que isso causa uma pessoa. E corta isso, pelo amor de Deus. Então, assim como o pai vai recusar isso, porque ele só está buscando um prazer momentâneo, Deus também faz o mesmo conosco. Eu estou pedindo algo que não vai me fazer bem ali naquela situação. Eu não estou enxergando, mas ele sabe que não vai ser bom para mim. Quando você negar o dinheiro para o filho comprar a droga, ele vai xingar você, vai te ofender, vai fazer um monte de coisa. Você vai ligar para isso? Não vai, que você sabe que você está fazendo melhor para ele. Veja, na hora da prece, a gente fala no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Mas a gente só quer a nossa vontade, né? Quando não é a nossa vontade, a gente fica na bronca, né? Vamos repensar direitinho, ok? Continuando. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos por isso entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação, a falta daquilo que desejamos, nos é imposta como prova ou como expiação, uma reparação, né? E que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Capítulo 27, no número 6, capítulo 2, no número 5 ao número 7. A gente fala sobre isso. Então, compreender, peraí, eu pedi aquilo ali, não veio, por que será? Eu pedi para ficar forte, eu pedi para ganhar muito dinheiro, eu pedi para ganhar na Mega Sena, eu pedi, por que eu não ganhei? Será que aquele dinheiro iria me corromper? Será que ele iria me levar para um caminho diferente? Será que ele ia me desviar do meu foco? Veja, não tem nada de mal em ganhar dinheiro. Não é o dinheiro que proporciona mal. O dinheiro proporciona a construção de moradias, de hospitais, o desenvolvimento da ciência, a criação de remédios, de cura, de desenvolvimento, de tecnologia, de comunicação. Graças ao dinheiro que foi utilizado na tecnologia, você está podendo assistir esse vídeo agora. Não é o dinheiro que corrompe. É a pessoa que se deixa corromper com aquele dinheiro. Outros utilizam para o mal. E aí?
A pólvora é uma coisa benéfica ou uma coisa ruim? Depende. Não é a pólvora. Com a pólvora, eu consigo construir vários prédios, várias estradas, mas com a pólvora eu posso fabricar uma bomba e destruir uma cidade inteira. Aí a culpa é da pólvora? Não, a culpa é daquela pessoa que manipulou aquela pólvora. Percebe? Então várias coisas, várias situações ocorrem conosco da mesma forma. Então a gente conseguir ter essa resignação. Opa, talvez eu não esteja pronto para esse momento, para que ocorra isso, ou talvez seja uma quitação de um débito aí que eu tenha cometido. Eu vou viver essa encarnação sem aquilo ali, pelo menos temporariamente. E tudo bem, vida que segue. Ok? Aí vem a prece. No item 27. Para as aflições da vida, né? Deus onipotente, que vês as nossas misérias. Nossas misérias, não é? Ah, miserável é pobre, esse não. Não, misérias é no sentido das nossas dificuldades, tá ok? Digna-te de escutar, benevolente, com bondade, né? A súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado, se não tem razão aquilo que eu peço, perdoa-me. E se for justo e conveniente, os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham ao meu auxílio para que ele seja satisfeito. Eu peço a Deus, então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e meu anjo da guarda, eu venho pedir nesse momento de aflição que aquilo que eu estou pedindo de auxílio, de amparo, se for um pedido coerente, que eu possa receber a ajuda. Se for um pedido incoerente, eu peço desculpas por estar fazendo esse tipo de pedido, porque realmente eu não consigo ainda ter essa percepção, que possa vir aquilo de melhor para mim. Então ele coloca, ó, como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios, na tua vontade, experimentar-me e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte, me ocorra, né, venha me assediar, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí eu vou formular o pedido que eu estou fazendo. Consegue notar aí? Simples, né? Não tem muita dificuldade. Então, estão aí os dois casos. Eu peço por aquela aflição, para que eu possa de repente me livrar dessa dificuldade. Mas, se esse meu pedido não for coerente, tudo bem, e vida que segue. Eu vou trabalhar com resignação. Às vezes é para a gente trabalhar a nossa resignação também. Tá legal? Tranquilo? E muitas vezes, vamos nos lembrar disso, muitas vezes, com a dificuldade vem o nosso progresso, em 90% dos casos. Infelizmente, a gente ainda está num mundo e num grau de evolução, inclusive este que vos fala, tá? Onde a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. 90% dos casos é pela dor. É na aflição, é na crise que eu cresço, que eu vou encontrar soluções, que eu vou tomar iniciativa, que eu vou me mexer, que eu vou buscar, que eu vou pesquisar. Geralmente, quando está tranquilo, eu fico naquela zona de conforto, não quero fazer mais nada, estou na zona de conforto. Então, vale a gente lembrar isso, ok? E lá na frente a gente percebe, caramba, como foi importante ter acontecido aquilo. Né? Aí a gente consegue enxergar. Bom, momento da prece, eu vou começar a fazer a prece aqui pelas pessoas encarnadas, desencarnadas, amigos, inimigos, ou seja, a situação que for. Quando eu disser para pausar, você pausa aí, tá? E mencione o nome de todas essas pessoas, tá legal? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, vamos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada, que possa receber a luz, o auxílio, o amparo, tudo aquilo que for mais importante, mais conveniente para o seu progresso moral e consequente evolução espiritual. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar o nome das pessoas, pausou. Soltou o pause. Fluidificação da água. Pegou aí? Dá tempo, hein?
Se quiser, pode pausar. Pega lá a jarra, o copo, o vasilhame, tá? Coloca aí na mesa. Ó, você está vendo aí o programa Minutos de Espiritismo, o número 23, fala sobre tudo em relação à fluidificação da água. Programa curtinho, a gente falou muita coisa, vale a pena pesquisar. Então, pegar aqui a jarra, o copo, o vasilhame, vamos colocar as mãos sobre essa jarra, esse copo ou esse vasilhame, tá? E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitor, viemos neste instante pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, às vezes a gente ainda sente as energias fluindo, alguma coisa assim na mão. Deixa ali, pronto, parou. Aí a gente coloca a água, vai beber. Saúde. Chegou a hora então de finalizarmos, né? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de esclarecimento, de compreensão, e que possamos, diante dessas lições, colocarmos na prática, em nosso dia a dia, os valores que vão nos elevar como espíritos. Os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da paz, da alegria, da tolerância. E que a cada minuto que colocarmos em prática algum desses valores, possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus no auxílio ao nosso próximo. Obrigado aos anjos guardiães que deram todo o sustento, auxílio e amparo neste ambiente, e que possamos ter uma semana com muita luz, muito auxílio e proteção, assim como todos aqueles que aqui estiveram, que possam ser encaminhados para os lugares de auxílio e amparo do plano espiritual. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos o estudo de hoje, tá ok? Tenham todos uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!